A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu te convido a mais uma vez nos alimentarmos da palavra de Deus. Lá em Mateus 4,4, o Senhor Jesus disse: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei que horas do dia você está assistindo esse vídeo, você parou para meditar na palavra de Deus, né, fazer o seu momento de devocional, mas muito provavelmente você já se alimentou hoje. Tomou o seu café da manhã, tô falando de alimentação natural mesmo, do corpo físico. Tomou seu café da manhã, o seu almoço, de repente, se for mais tarde, você até já tomou um lanche da tarde, já jantou, porque esse é o nosso hábito diário, né? Todos os dias nós nos alimentamos, todos os dias nós fazemos mais de uma refeição por dia. E isso nos fortalece, isso nos ajuda, né, fisicamente a fazermos as nossas atividades, as nossas tarefas diárias. Muito provavelmente, se você ficar aí num período longo, né, um período prolongado de jejum, você vai sentir isso no seu corpo físico, né? Você vai sentir aí uma fraqueza, uma indisposição, às vezes uma dor de cabeça, uma tontura, porque a alimentação faz falta. A gente precisa do alimento para a gente desenvolver as nossas atividades diárias, para a gente fortalecer o nosso corpo, para a gente ter a nossa saúde em dia, né? Não apenas se alimentar, mas a qualidade daquilo que a gente está se alimentando. Tudo isso a gente se preocupa porque a gente sente na pele quando a gente não se alimenta adequadamente, né? O nosso corpo mais fragilizado, a gente sente aí a indisposição, o desânimo, né? A dificuldade às vezes para a gente desenvolver as nossas atividades diárias. Isso se a gente ficar sem se alimentar o nosso corpo físico. Mas quando a gente fica sem alimentar a nossa alma e o nosso espírito, isso também reflete na nossa vida. Mas nem sempre a gente tem a sensibilidade para entender o que está acontecendo. E como o Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é pão. A gente vê Jesus trazendo outras citações de que esse é o pão, de que ele é o pão da vida. E o Senhor Jesus é a palavra, né? O verbo que se fez carne. Então a gente precisa se alimentar desse pão da vida diariamente. Como eu estava falando, se você não alimenta o seu corpo físico, você sente a fraqueza, você sente o desânimo, a indisposição. E da mesma forma, se você não alimentar o seu espírito, a sua alma da palavra de Deus, que é o nosso pão, que é o nosso alimento, você vai sentir o seu espírito, a sua alma mais fraca, né? Você vai sentir desânimo, você vai sentir aí indisposição, tudo isso espiritualmente falando. E às vezes a gente passa por momentos sim, mesmo nós que somos filhos de Deus, né? As tribulações, as lutas, as adversidades da nossa vida vai nos alcançando, vai nos fragilizando, e por isso é tão necessário a gente estar alimentado, a gente estar nutrido espiritualmente, a gente está cheio do pão da vida, que é a palavra de Deus, né? Se você não tem uma nutrição adequada no seu corpo físico, o seu corpo fica mais suscetível a doenças, a vírus, a infecções, né? O seu corpo fica mais vulnerável, é mais fácil o seu sistema imunológico fica mais fraco para combater as doenças. E no nosso espírito também é assim. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, se a gente não estiver bem nutrido, se a gente não estiver forte espiritualmente, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, espiritualmente falando, nós estamos mais vulneráveis, nós estamos mais fragilizados, e aí o inimigo consegue mais espaço, né? Ele consegue ir entrando e causando, provocando doenças na alma, né? Não no corpo físico, mas na alma, e vai comprometendo a nossa alma, o nosso espírito. Então por isso é tão importante a gente estar bem nutrido espiritualmente, a gente estar bem alimentado, porque aí o nosso espírito consegue rebater, né? Se o inimigo vem a tentar lançar alguma enfermidade na nossa alma, né? Coisas que venham nos fragilizar, coisas que venham comprometer a nossa saúde espiritual, aí nós estamos cheios da palavra de Deus, e aí a gente consegue combater, a gente consegue se levantar em oração, a gente consegue declarar a palavra de Deus, a gente consegue profetizar bênçãos, porque nós estamos fortalecidos, né? E quando nós estamos com o nosso espírito forte, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, a gente consegue combater qualquer enfermidade que o inimigo
tem de trazer para nossa alma. Então, o meu convite para você hoje é esse: você ver, avaliar como está a sua nutrição espiritual. E se você perceber que não está se alimentando tão adequadamente, lembrando que esse precisa ser o nosso pão diário, né? Assim como nós comemos todos os dias, nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. E aí nós nos fortalecemos. E quando nós estamos cheios, né, espiritualmente, a gente consegue ajudar o próximo, né, fisicamente também é assim. Se você estiver muito fragilizado, muito cansado, muito desanimado, você não consegue fazer suas coisas, nem por você, quem dirá por outros, mas quando nós estamos cheios, fortalecidos, a gente consegue ajudar o próximo, a gente consegue levar uma palavra de apoio, a gente consegue, né, levar uma palavra de amor, a gente consegue dar um conselho. Então, que nós estejamos sempre cheios, sempre fortalecidos. Esse é o pão que nos enche, né? É o pão que sacia a nossa alma. Lá em Apocalipse 22, 17, um dos últimos versículos da Bíblia, a palavra de Deus diz: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É um convite que o Senhor Jesus está fazendo. Quem quiser água, venha a mim, porque eu sou uma fonte inesgotável. Então, se você está se sentindo desnutrido, se você está sentindo sede, se você está sentindo fome, é aqui que você vai se encher, é aqui que você vai se abastecer, né? O Senhor Jesus está te convidando. Quem tem fome, quem tem sede, venha a mim. Não se alimente das coisas que o mundo oferece, né? Quando você fisicamente vai se alimentar, você pode escolher entre alimentos saudáveis, que vai nutrir o seu corpo, que vai trazer vitaminas, minerais, nutrientes, tudo que você precisa, ou você pode escolher comer alimentos não saudáveis, né? Esses alimentos processados, esses alimentos cheios de açúcares, gorduras e tudo mais, que na verdade até vão te saciar ali na hora. Aparentemente vão te saciar, mas não vão nutrir o seu corpo. Espiritualmente falando, também é assim. Existe a palavra de Deus, que é o pão nutritivo, né? Que é o pão que vai fornecer tudo o que você precisa. E existe sim alimentos por aí que vão tentar até trazer uma saciedade na hora, mas não vão nutrir o seu espírito, mas não vão nutrir, saciar a sua alma, não vão trazer saúde, a saúde que a sua alma precisa para vencer as lutas, as aflições, as batalhas. Então escolha bem o seu alimento espiritual. Veja onde você está bebendo, aonde você está comendo. E o convite do Senhor Jesus a você nesse momento é esse: venha a mim, coma, beba, se sacie da palavra de Deus, se sacie daquilo que o Senhor está nos oferecendo. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus.